coisas que só o Padre Pio pode ensinar, por causa que ele dava o exemplo. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Filho, meu nome é Odério Gutierrez e este é o programa Padre Pio. E nós vamos hoje tratar de alguns ensinamentos do Padre Pio que são muito interessantes, algumas coisas da vida dele que eu acho que vocês vão gostar demais, demais, demais. Eu queria apenas lembrá-los que nós temos ainda um programa das 18 horas, né, um podcast, e temos também o Boa Noite, Padre Pio, às 20 horas, sempre com o conselho do Padre Pio, uma reflexão para o dia seguinte. E não esqueçam também de pedirem aqui o escapulário do Padre Pio, ligando para o 0800 006 1223, e aqueles que já são do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e que fazem uma doação de R$2 por dia no mínimo, a partir daí já vão receber nas suas casas, tá bom? Então fiquem tranquilos, não precisam telefonar, até porque a nossa centralzinha telefônica aqui não está aguentando as ligações. É sempre um prazer receber telefonemas de Filhos Protegidos do Padre Pio, mas quando tem uma campanha nova assim é complicado, porque às vezes a tendência é conversar um pouquinho mais e a situação está apertada. Muita gente não está conseguindo ligar. Então eu peço essa colaboração também para vocês. Bom, isso posto, não esqueçam aqui o like para que mais gente conheça o Padre Pio. Não esqueça, você que está entrando pela primeira vez, em inscrever-se no canal. Quando você se inscreve, o seu nome e as suas intenções são incluídos na missa da próxima quinta-feira. E todas as pessoas com quem você compartilhar também serão incluídas na missa da próxima quinta-feira, mesmo que elas não assistam, tá bom? Mas olha, algumas vão assistir e vão conhecer o Padre Pio, tá bom? Pessoal, vamos para frente? Hoje eu vou ler um trecho aqui do excelente livro do Santo Terceiro Milênio, do Olívio Česca, que sempre tem relatos maravilhosos e interessantes e que eu recomendo que comprem esse livro. Eu não sei como é que se ele se tem edições novas. Eu comprei o meu num sebo e fico encantado com o que tem nesse livro. Bom, ele aqui faz um relato do início da transição do Padre Pio do convento de Foggia para San Giovanni Rotondo. E vocês vão ver que é uma coisa cheia de provações, de dificuldades, dores, sofrimentos, uma coisa absolutamente tremenda. Mas Padre Pio, sempre impecável no amor de Deus e na santidade dele, né? Então eu vou começar lendo aqui. Não era só o trabalho da vida religiosa que prostrava Padre Pio, mas alguma doença misteriosamente provocava-lhe febre tremenda, chegava a arrebentar o termômetro, né? Dores e vômitos, debilitando de uma forma preocupante dia após dia. Em pleno verão, que em Foggia é a pior estação do ano, a cidade é situada a apenas 76 metros acima do nível do mar. No verão vira uma fornalha. Para alguém como ele estava no convento de Foggia, para alguém como ele, vindo de regiões mais temperadas, o sufoco do Tavoliere em chamas era algo mortal, como se vê por essa carta ao Padre Benedetto, que ele diz assim: a cabeça me dói fortemente e em certos momentos não consigo reordenar minhas ideias por causa do calor. 1916, portanto ele era jovem ainda, bem jovem e muito doente. Bom, olha só que coisa, né? A gente está com uma dor de cabeça, nós temos hoje nem sei quantos analgésicos aí para tomar, né? Passa logo, etc. Naquele tempo não era assim, não. Era tremendo, devia ter um chazinho de alguma coisa que melhorasse, mas não tinha esses remédios bombásticos que hoje em dia mata a dor de cabeça em questão de minutos, né? Não, ele ficava eram tão fortes que ele não conseguia sequer reordenar as ideias por causa do calor. Meu Deus.
Não sei se vocês já moraram em lugares, muitos de vocês moram em lugares calorentos, né? Principalmente mais o pessoal do norte, nordeste, etc. É terrível. Eu sei também que o frio para vocês é uma coisa tremenda, né? Eu pessoalmente gosto do frio, mas eu morei em regiões da Europa que o calor era a ponto de você, sei lá, ficar semi-morto, né? Então eu entendo aqui o que o Padre Pio está dizendo. Ora, em julho ocorreria a festa de Santa Ana, a qual era dedicada à igreja do convento. Então o convento de Foz chamava Convento Santa Ana. Em preparação, realizava-se uma novena aberta ao público. Para pregá-la, convidava-se cada dia um padre de fora, e o convidado daquele ano era o padre Paulino, que muito estimava o padre Pio. Ele ficou chocado com o estado de saúde do confrade, que mal conseguia manter-se em pé. Olha só a situação do padre Pio. Sua situação era realmente preocupante. Não conseguiu reter no estômago a mínima parte do que engolia. Oprimido pelo calor e o sufoco, vagava de um lado para outro sem encontrar sossego. Meu Deus! Estava quase que vivendo um inferno nessa terra, né? Ora, entrava no quarto, ora ia sentar num velho divã por alguns minutos, ora ia estirar-se um pouco no divã do superior providencial. Imagina a extrema fraqueza que se encontrava o Padre Pio, né? Sim, era urgente fazer alguma coisa pelo confrade, mas o quê? Para começar, tirá-lo daquela fornalha. Tem que tirar ele daqui. Essa região aqui não dá, vai matá-lo. Por isso, no final da novena, renovou-lhe o convite de ir passar uma temporada em San Giovanni, Rotondo. Quer dizer, o padre Paulino falou, vamos passar um tempo lá. Não. Ali poderia, depois São Giovanni Rotondo é alto, é uma delícia, uma brisa contínua, né? Por isso, no fim, ali poderia, ao menos, respirar um pouco de ar fresco, mais carregado de oxigênio, como ocorre nos lugares montanhosos. Tratava-se, no dizer de Winovska, que é uma biógrafa, né, do Padre Pio, ela dizia, de um lugarejo aninhado num redemoinho de gargantas atormentadas e tristes a uns 30 quilômetros de Foggia, onde ficava São Giovanni. Era só subir a montanha ali. Além de respirar um ar mais salubre, poderia fazer companhia aos poucos frades que não tinham sido convocados para o exército, que naquela época todo mundo estava sendo convocado para o exército. Olha que tremendo isso. O Padre Pio também foi a horas tantas, quando ele estava melhor de saúde. Antes, porém, precisava convencer o Padre Pio, que logo objetou. Olha a vigilância do Padre Pio em matéria de obediência, hein? Que coisa impressionante. Ele disse, e o provincial? O que ele vai dizer se eu for com você? Disse o outro padre. O outro padre respondia, o que ele poderia dizer? Antes de nada, precisa saber que para poucos dias não se necessita da permissão do provincial. Em se tratando de conventos limítrofes, como são os de Foggia e São Giovanni Rotondo, basta a permissão do superior local. De mais a mais, não vai para ficar, vai apenas de passagem por alguns dias em busca de um pouco de alívio longe desse sufoco. Padre Pio, com esses argumentos, aceitou e logo ao chegar sentiu-se aliviado. Parecia-lhe ter renascido. Olha aqui, o lugar dele era lá, né? Não tem conversa. Sabendo, porém, por intuição, que o provincial ficaria preocupado com sua ida a São Giovanni Rotondo, onde poderia contaminar os seminaristas que lá estudavam. Então ele voltou a Foggia, ou seja, ele tinha medo, porque na época ele tinha uma bronquite fenomenal, mas também desconfiava-se de tuberculose, na época não tinha cura, então ele ficou com medo que o provincial lá de São Giovanni Rotondo se preocupasse. Esse padre vai contaminar os poucos seminaristas que eu tenho aqui, né? Então ele voltou para Foggia. Em Foggia,
ele escreveu ao superior, aspas, venho pedir-lhe uma caridade, e tanto mais a peço porque Jesus me pressiona. Ele me repete que preciso levantar um pouco o físico, a fim de estar preparado para outras provas a que me irá submeter. O favor que lhe peço é deixar-me passar uma temporada em São Giovanni Rotondo, onde Jesus me garante que ficarei melhor. Como é que o provincial ia dizer não, né? Ainda mais ele tinha revelações do Senhor Jesus Cristo, o Senhor falava com ele. Bom, terminava dizendo que a sua doença é só para ele, não para os outros. Olha só, ele deu uma garantia. Essa é uma aprovação que eu tô carregando comigo. Isso aqui não é uma doença contagiosa comum. A resposta não se faz esperar e é positiva, mas provisória por causa do perigo do contágio. E assim, em 4 de novembro de 1916, Padre Pio deixa definitivamente Foggia. O novo ambiente lhe faz tanto bem que em pouco tempo deu para notar a diferença, conta Padre Paulino. Ele respirava com prazer o ar fresco das montanhas que circundavam o convento e não mais sentia aquela sonolência, aquele peso que o oprimia no clima abafadiço de Foggia. Toda a sua pessoa renascia visivelmente. Olha que bonito. No convento quase deserto, ele presta assistência aos fratini, aos seminaristas, que os confessa, reza com eles, luta em defesa contra o demônio e por eles se oferece a Deus como vítima. Olha ele aqui já se oferecendo pelos futuros sacerdotes, hein? Quando ele diz, eu vim por causa dos sacerdotes, aqui já está, olha, com os seminaristas, ele já estava se oferecendo. Né? Quanto sacerdote vai ser esperado também na porta do paraíso pelo Padre Pio, né? E eu não sei se o Padre Pio vai deixar entrar, não. Eu não queria estar na pele deles, mas enfim. Bom, no começo ele esbarra com certa desconfiança, que vai superando até ganhar-lhes por inteiro o coração. Então, aqui tem, aspas, aqui escreve o futuro padre Frederico Valforte, que era na época um seminarista dele, diz assim, sua cátedra de ensino para nós era a capela, onde passava longas horas de joelhos em adoração. Essa era a grande cátedra de ensino do Padre Pio para os seminaristas. Sua mão direita estava sempre desfiando o volumoso rosário preso ao cordão. Essa era outra cátedra do Padre Pio. Ele estava ensinando esses futuros seminaristas como deveria ser um padre de verdade. Um padre de verdade. Saía do coro à meia-noite para continuar depois no seu quarto o seu colóquio com Deus. Meu Deus. O problema da incompatibilidade entre sua doença diagnosticada como tuberculose e seu contato diário com os seminaristas se resolvia com a constatação que, primeiro, não obstante sua doença e os prazos de vida previstos pelos médicos, ainda estava vivo. Segundo, que ninguém dos que com ele conviviam tinham morrido por causa dessa doença, o que, de resto, não se notavam nele sintomas específicos desse mal, da tuberculose. Concomitantemente com os seminaristas, atende aos que o procuram. Começa, assim, a confluir para seu confessionário um número cada vez maior de interessados. Aí ele começou a juntar gente, as pessoas começaram a descobrir o santo que ele era. Né? Tanto que, não raro, lhe ocupam totalmente as manhãs. Sua orientação é bem simples. Olha o que vai dizer aqui. Sua orientação no confessionário é bem simples, tradicional e, sobretudo, prática. Quer dizer, ele ensinava o que a igreja sempre ensinou.
Eu outro dia vi um sacerdote ensinando coisas de psicologia moderna, citou Freud, fez miséria. Para que isso? Né? A igreja tem a igreja é a verdade, sempre foi a verdade. As verdades do começo da igreja são as mesmas verdades de hoje. Né? Então era orientação simples, tradicional e sobretudo prática. Princípios elementares da vida cristã, sugeridos de acordo com as necessidades e capacidades de cada um, visando estimular o hábito da oração, ensinando a rezar, ensinando a meditar e ensinando qual a melhor hora para fazer. Métodos para isso, dizia, existem vários, talvez muitos e muito complicados. Existem métodos complicados. Tem gente que como que é? Navega na maionese, né? Pensando nos complicações, meditações, retiros. Não, eles assim, métodos para isso dizia, existem vários, talvez muitos e muito complicados. De qualquer maneira, todo método é bom se favorece a oração. E torna-se necessário, ao menos, o início do caminho da perfeição para evitar aos principiantes o perigo de se perderem no vazio. Portanto, os métodos simples eram necessários, principalmente no caminho da perfeição. Senão, o principiante se perderia no vazio. Com a ida do Padre Pio, começa assim a renascer uma nova esperança, uma nova mentalidade, uma força vital nova naquele ambiente onde a população vive num abandono religioso abismal. Se a gente pensar que hoje, quando a gente vai a São Giovanni Rotondo, aquilo ali fervilha a fé, fervilha Padre Pio, fervilha a igreja, o centro de tudo é a igreja, é uma coisa impressionante, né? Mas quando ele chegou lá, não era assim, não. Né? Pouco a pouco, recorda Mischitelli, que ali morava e ali tinha nascido. Ele diz, pouco a pouco, a gente da aldeia se deu conta do recém-chegado e descobriu no seu rosto, no seu caminhar, no seu falar, no seu celebrar a missa, algo algo novo ou de antigo. A gente simples não se põe muitos questionamentos. Quer dizer, ali, ao mesmo tempo, tinha algo novo, que era uma fé fantástica, uma preparação para a missa, uma missa que transcorria num ambiente de graças e bênçãos, de silêncio, de oração, de recolhimento, uma coisa tremenda. Né? E, ao mesmo tempo, tinha tudo da igreja de sempre. Né? O que ela tinha a mais? Ela tinha essa explosão de santidade, essa explosão de amor de Deus. Não tinha um modismo. Ele não colocou lá nenhuma bandinha nova, não colocou lá um monte de cartazes falando de justiça social, nada disso. Ele simplesmente afervorou aquilo que já tinha na igreja. Nesses casos, move-se com o fato selvagem que lhe vem dos ancestrais. E ali está o mérito daquela gente simples, de ter intuído a extraordinariedade daquele frade necessitado de ares puros e de Deus, como dom do céu à igreja necessitada, ela também de ar puro. Quer dizer, o povo simples via que mais do que um padre que estava precisando de ar puro, era a cidade que estava precisando do ar puro que esse padre trazia. Foi assim que começou essa onda de graças e de santidade em São Giovanni Rotondo. Aí, meus amigos, olha que história linda, né? Vale muito a pena a gente conhecer cada dia um aspecto do Padre Pio. E aqui é como nós dissemos, só ele poderia nos ensinar essa lição, só ele podia ensinar isso porque ele praticava, né? Porque ele dava o exemplo. É uma coisa fantástica.
A gente vê hoje tantos e tantos casos, às vezes falsos, às vezes verdadeiros, às vezes são piores do que a gente imagina, etc., etc., né? De pessoas que deveriam dar o exemplo, deveriam ser outros Padre Pios, né? Ou que tiveram chamado para isso e que, às vezes, se desencaminham, né? No meio da rota, na hora que está seguindo a rota, né? Acontece, tem que estar vigilante. Se o Padre Pio não estivesse vigilante, o Padre Pio caía, né? Mas não. Ele crescia no amor de Deus, crescia no amor de Deus, crescia no amor de Deus. Isso lhe dava garantia. Era aquela frase de Santo Agostinho: ama e faz o que queres. Quando a gente ama a Deus, pode fazer o que quiser, porque nunca vai fazer uma coisa errada. Não dá para fazer uma coisa errada. Bom, meus amigos, eu me despeço, lembrando de novo que hoje às 18 horas vai ter uma história incrível que eu vou contar para vocês. E à noite, às 20 horas, não esqueçam do Boa Noite, Padre Pio. Pouca gente ainda, como eu não fiz muito anúncio, pouca gente fica sabendo ainda que às 20 horas também tem o Boa Noite, Padre Pio. Então, muito pouca gente está assistindo ainda, mas eu gostaria que vários assistissem, porque sempre traz uma reflexão que nos ajuda a fazer um exame de consciência do dia que passou e nos ajuda também a ter reflexões para o dia seguinte, né? Pensar naquelas coisas que o Padre Pio vai dizendo em pílulas quase homeopáticas, né? Mas que vai fortalecendo a nossa vida espiritual. Eu me despeço, não se esqueçam do escapulário, não se esqueçam de pedir escapulário no 0800 006 1223. Aqueles que são filhos protegidos do Padre Pio não precisam pedir, vão receber pelo correio. Demora um pouquinho porque nós estamos acertando bem o correio. Eu não quero que nada se extravie, tá bom? Mas esperem com confiança. Não precisam se preocupar que ninguém vai ser esquecido, tá bom? Pessoal, até a próxima com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e a bênção do nosso querido Padre Pio. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.